Você sabia que existem 3 tipos de morte? É isso que nós vamos falar nesta ocasião. Primeiro é a morte física. A morte física é a separação entre o corpo e a alma. E aí nós vemos que essa morte iniciou em Gênesis capítulo 2 e o versículo 17, quando Deus coloca Adão no Éden e o Senhor diz para ele: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, não comereis, porque o dia que vocês comerem dela, certamente morrereis. Quando Eva conversa com a serpente, ou a serpente conversa com Eva, a serpente pergunta para ela: é certo que o Senhor disse para não comer de nenhum fruto do jardim? E ela disse: não, somente da árvore que está no meio do jardim, porque o dia que nós comermos dela, certamente morreremos. E a serpente diz: não, vocês podem comer, vocês não vão morrer. E ela come o fruto, e ela leva para Adão, e quando Adão come, diz o texto que os olhos de ambos foram abertos. E a Bíblia diz que eles se esconderam da face de Deus. Deus desce no Éden para conversar com eles e eles se escondem. E Deus aí sentencia eles. E a Adão, Deus dá uma sentença especial. No capítulo de número 3 e o versículo de número 19, Deus diz para Adão: do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e do pó voltará. Então, através do pecado de Adão, é que a sentença da morte foi dada a todos os homens. Romanos 5,12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. É o primeiro tipo de morte, morte física. Mas existe também o segundo tipo de morte, que é a morte espiritual. É a separação entre a alma e Deus. Só que esse tipo de morte aqui, morte espiritual, ele é temporário. Por que ele é temporário? Porque é a separação do homem de Deus por causa do pecado. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 2, o versículo de número 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o pecado nos afasta de Deus, então é um tipo de morte. Como Paulo está dizendo, em outro tempo nós estávamos mortos diante de Deus, porque nós estávamos no pecado. A nossa vida ela corria, ela andava segundo o curso deste mundo. E é aí que eu começo a entender que Paulo também disse que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Porque para agradar a Deus, para ter uma comunhão, uma vida espiritual com Deus, eu preciso obedecer a sua palavra. E esse segundo tipo de morte espiritual, como eu disse, ele é momentâneo. Por quê? Porque a partir do momento que alguém reconhece seus pecados, reconhece sua falha, reconhece que é pecador e há um arrependimento, esta pessoa agora, como Paulo está dizendo aqui em Efésios 2, através de Jesus, do sacrifício que Jesus fez na cruz, através do sangue dele, agora ele nos reconciliou. Ou seja, eu estava morto, agora fui reconciliado através de Cristo e agora eu tenho parte com Deus, agora eu me torno filho de Deus. É o que Jesus diz, é o que João diz em capítulo 1 de João, né? Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse segundo tipo de morte espiritual, ele é temporário, até o momento que a pessoa em si se arrepende e ela volta a Cristo. Aí sim, ela passa da morte para a vida. E aí nós vemos também o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. Esse tipo de morte é irreversível. Não tem como mudar, não tem como alterar, né? Que é a separação entre a alma e Deus. Apocalipse capítulo de número 20 e o versículo de número 14 diz sobre o tribunal, sobre o grande trono branco, onde todos estarão diante do Senhor. Diz o texto assim: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a morte eterna é para aqueles que não se arrependeram, daqueles que morreram no pecado, morreram e não receberam a Cristo, morreram e não se arrependeram dos seus pecados. E aí vale lembrar para que você entenda, Deus não quer sentenciar ninguém à morte eterna, mas os nossos pecados, as nossas incredulidades vão nos levar, nos sentenciar à morte eterna. É por isso, meus irmãos, que enquanto vivermos aqui,
Nós estamos nesse segundo estágio, que é a morte espiritual. Você pode estar em pecado, você pode estar afastado de Deus, mas não é o final. Se você se arrepender, Jesus pode te reconciliar. Então, meu amigo, meu irmão, hoje é o dia, hoje é a hora. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente.